Ciclo circadiano. Você já ouviu falar? E como que a gente pode usá-lo a nosso favor a fim de tornar a nossa rotina mais leve, mais produtiva e mais saudável? Vem comigo que esse é o assunto de hoje. Mas antes, já curte aqui embaixo e se inscreve se ainda não é inscrito. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ciclo circadiano. Para quem nunca ouviu falar, ele nada mais é do que o ritmo que o nosso organismo tem para realizar as funções dele ao longo do dia. Eu até comentei sobre um livro que eu li aqui nas minhas indicações de livros, eu vou deixar até o link na descrição, em que eu li um livro que falava muito sobre esse ciclo. Se eu não me engano, é Mude Seus Horários, Mude Seus Hábitos, algo nesse sentido. Me fugiu agora o nome certinho do livro, mas eu deixo ele na descrição também. E aí, a partir disso, eu resolvi trazer um vídeo específico para vocês sobre esse ciclo. Não que eu vá me aprofundar muito, porque é um assunto muito extenso e não é uma questão de autoajuda. É uma questão de entender o funcionamento biológico, né, do nosso corpo, a fim da gente usá-lo a nosso favor. Claro que tem coisas aqui que hoje em dia, diante da nossa sociedade moderna, não conseguimos aplicar. Como, por exemplo, ele coloca que ao entardecer, anoiteceu, escureceu, já é hora de dormir. Então, 6, 7 horas da noite, a gente ainda tem algumas tarefas para realizar, então a gente não vai conseguir dormir nesse horário. Mas a gente pode ir adaptando aqui e ali, entendendo o funcionamento do nosso corpo, até para direcionar as atividades específicas em determinados horários que caiba na realidade de cada um, para que seja mais eficiente de alguma forma. Então, o que eu vou trazer aqui é como que ele funciona, vou dar os horários mais ou menos para vocês, e aí vocês veem o que funciona aí para vocês, o que aplica na vida de vocês. Vou contar também como que eu aplico algumas coisas aqui, como que eu me organizei para mudar um pouquinho disso. Esse assunto apareceu na minha vida depois que eu engravidei, porque a gente vai estudar sobre sono do bebê, sobre a rotina do bebê, que é fundamental. Eu sempre falo que todos nós precisamos de rotina. Então, a partir disso, eu estudando sobre uma rotina para minha filha, organização e higiene do sono, eu me deparei com o ciclo circadiano e fui estudar, é por isso que eu li o livro. Então, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência também. Então, ele vai colocar basicamente que o nosso corpo ele é direcionado pela luz e pela escuridão, né? Ou a falta dessa luz. E que tem tarefas determinadas que são mais propícias em determinado momento da luz e outras, né, ao anoitecer e até para ter um sono mais reparador. Então, de uma forma resumida, o que ele fala? Quando amanhece, libera-se o cortisol. Cortisol, para quem não sabe, ele é muito conhecido como hormônio do estresse, né? Da criança, né? Principalmente quem tem filhos, que todo mundo fala, ai, tem que abaixar os ânimos ao entardecer para não liberar tanto cortisol, para não deixar a criança elétrica. Então, ao amanhecer, há uma liberação maior do cortisol que vai favorecer determinadas atividades. Ao anoitecer, ele vai liberar outro hormônio que vai ajudar na produção do sono e de ter um sono mais reparador. Entre ele liberar o cortisol no final do dia e liberar a melatonina no final do dia, que é esse hormônio, né, que dá esse relaxamento, a gente tem picos de outros hormônios e até desses hormônios que vão favorecer ou desfavorecer determinada atividade. Eu até vou deixar um quadrinho aqui em algum canto da tela e deixo o link também de alguma imagem, ou vocês podem jogar no Google também que vocês vão achar, e eu vou comentando com vocês esse ciclo, como que ele funciona mais ou menos, tá? De uma forma mais reduzida. Então, por exemplo, da meia-noite até as 2 ali da manhã, é mais ou menos a hora do sono reparador. Por isso que a gente não pode pensar no sono de tantas horas, porque às vezes a gente dorme 8 horas, 9 horas, mas a gente começou a dormir meia-noite. Então, até a gente entrar nesse sono profundo, já foi a hora de despertar, vamos dizer assim. Então, ele coloca que às 2 da manhã é onde tem o sono mais profundo. Às 3 horas da manhã, mais ou menos, é onde a gente vai ter uma menor pressão sanguínea, que vai que o nosso corpo já está começando a trabalhar para despertar. Então, às 4 da manhã, também tem uma redução da temperatura corporal. Às 6 horas da manhã, que é quando o sol começa a levantar, ele coloca que é quando começa a liberação do cortisol para a gente despertar, para a gente, né, acordar para o dia de fato. Então, como que a gente pode dividir? Da meia-noite às 6 é o horário em que às 2 da manhã ele coloca que é onde tem um maior estímulo do sono profundo. Às 3 da manhã
tem uma diminuição da pressão sanguínea e às 4 da manhã uma diminuição da temperatura corporal. O que quer dizer com isso? Quer dizer que às 2 horas da manhã eu vou ter aquele sono profundo e reparador, por isso que a gente não pode pensar só na quantidade de horas, mas sim na qualidade desse sono e de que a gente tem que estar ali dormindo já para conseguir, né, o nosso corpo conseguir entrar nesse sono mais reparador. Às 3 da manhã, com a diminuição da pressão sanguínea, a gente tem uma absorção maior do conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente viu durante o dia, a gente vai elaborando dentro da gente. E às 4 da manhã, com a diminuição da temperatura corporal, é indício de que o nosso corpo ele está se regenerando, ele está descansando, né, finalizando o seu processo de reparação para despertar para o próximo dia. Então, às 6 da manhã é mais ou menos o horário que o sol levanta. Então, ele coloca que é o horário mais ou menos ideal para se acordar. Nesse período, 6, 7 horas da manhã, o nosso corpo tem um estímulo maior de cortisol, acelera o metabolismo também. Então, da gente tomar um café da manhã nesse horário, porque as funções intestinais vão trabalhar nesse sentido, né, de ter uma melhora no funcionamento do nosso organismo, do nosso intestino. Então, esse horário da manhã também entra como uma questão até de saúde, né? Quem tem o intestino preso e tudo mais, ele vai facilitar nesse sentido, nesse período curto ali da manhã, né? Entre 8 horas, por aí da manhã. Então, às 10 horas da manhã, mais ou menos, ele coloca que também tem uma probabilidade maior da atenção, do foco estar ali. Então, às 10 da manhã, né? A gente já tomou café, o intestino já funcionou, então o corpo já está mais atento e consegue focar mais. Então, ali seria ideal talvez colocar atividades em que exijam mais concentração, exijam mais foco, mais atenção, mais dedicação também, algo muito ali, né? Que seja algo muito focado, muito direcionado. Às 10 horas da manhã seria um horário ideal. Entre meio-dia e 6 da tarde, o que ele vai colocar? Eu não vou me alongar muito porque tem a fotinha aí, vocês podem ir observando. Mas o que ele coloca? Que logo depois do meio-dia, entre 1 hora por aí, é uma melhor digestão também. Então, da gente almoçar nesse período para que o nosso corpo consiga produzir melhor, né, as enzimas e tudo mais para digerir aquele alimento. Às 2h30 da tarde também entra uma questão de força muscular. Então, para quem busca força muscular, fazer exercício a esse horário talvez seria o mais ideal. Claro que, né, trabalhando o dia inteiro, às vezes a gente não vai conseguir fazer certinho, como eu falei, mas é da gente entendendo e adaptando e organizando. Então, às 2h30, ele coloca que tem uma questão de melhora na coordenação motora, então, para trabalhos manuais, para trabalhos delicados, talvez às 2h30 seria um período mais ideal. Ele coloca que às 3h30 o tempo de reação nosso é muito mais rápido, então, tarefas que exijam mais agilidade, mais coisas, né, mais observação, né, que demandem mais esse tipo de atenção nossa é o ideal. Às 5h30 ele coloca sobre a questão da força muscular, que o nosso corpo tem mais força muscular. Então, quem busca aumentar a força muscular, fazer um exercício, talvez esse período fosse o ideal, por conta da eficiência cardiovascular que ele coloca, né? Que nesse horário a nossa força, né, e nosso fluxo sanguíneo favorece essa questão da força muscular. Isso a gente foi até às 6 da tarde. Das 6 da tarde até a meia-noite, ele coloca aqui que é importante a gente já ir diminuindo as luzes artificiais, tem uma propensão maior ao aumento, né, da produção da melatonina, que é o hormônio que induz ao sono e ao relaxamento, e que esse período é meio que a preparação para a gente dormir e ter um sono reparador. Então, das 6 às 7, mais ou menos, tem um aumento na pressão sanguínea, então também favorece o funcionamento intestinal ali, da janta, né, de digerir tudo isso. Após esse período vem a produção da melatonina e às 9, 9 e pouquinho ali, não é um horário fixo, mas diante dos estudos, a partir das 9 seria o momento ideal de estar dormindo, fazer a sua higiene do sono, enfim, de já estar preparado e pronto para dormir. Resumidamente, a gente pode extrair disso. A gente sabendo como funciona o nosso corpo, esse ciclo não é uma coisa vaga, não é, como eu falei, autoajuda. Ele traz indícios científicos de que é assim que funciona o nosso funcionamento biológico. Então, a gente sabendo disso, a gente pode tentar adequar nossa rotina a esses momentos, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer tudo. Eu, por exemplo, não consigo fazer exercício físico no final do dia,
mas eu consigo fazer de manhã. Então, a gente vai adaptando conforme a gente pode. A alimentação eu tento sempre trazer nesses horários específicos. A higiene do sono, a mesma coisa, entre 9 e 9 e meia eu já pretendo sempre estar na cama, né? De acordar, eu acordo 5 horas, 5 e meia. Então, a gente organizar conforme cabe. Mas que a gente conhecendo isso, a gente pode também contribuir, né? A nossa rotina estando mais adequada a isso, a gente pode contribuir para o nosso corpo, para o nosso organismo, produzir de uma forma saudável e equilibrada os hormônios necessários em cada momento da vida, em cada momento do dia, e que a gente pode contribuir também, ajudar o nosso corpo a ter uma saúde física, uma saúde mental e até uma saúde metabólica muito melhor. Porque hoje em dia é muito fácil, a gente vai para medicação. E sim, elas funcionam, elas ajudam, mas a gente talvez adequando pequenas coisas, detalhes na nossa rotina, talvez contribua muito mais para o nosso corpo funcionar de uma maneira muito mais equilibrada. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer um pouquinho, uma pincelada para vocês. Aqui na minha casa, como eu falei, eu adequo o que funciona. Para minha filha, a gente sempre fez isso e sempre funcionou. A gente sempre, né, ao entardecer, a gente foi diminuindo sempre as luzes da casa, acalmando o tom, né, diminuindo o barulho. A gente sempre deu janta para ela às 6 horas da tarde, para 7 e meia, no máximo, ela já estar na cama. A gente sempre teve esse respeito, vamos dizer assim, por esse ciclo, né, dentro dela e tudo mais, de estimular as atividades de acordo com o horário. E a gente vai tentando fazer como dá. Eu, enquanto adulta, como eu falei, o exercício físico eu não consigo colocar no fim do dia, porque geralmente eu tô atendendo e é mais corrido, mas eu coloco logo cedo, que eu acordo bem de manhãzinha. Eu tento me organizar na alimentação para que sejam nos horários favoráveis, a higiene do sono, né, de a partir das 9 eu já estar na cama. Então tem coisas que têm me ajudado e que eu tenho sentido um efeito maior nisso. Fica a dica aí para vocês aplicarem o que faz sentido aí. Nem tudo a gente vai conseguir realizar, né, por conta da nossa vida pós-moderna, mas eu acho que a gente entendendo um pouquinho disso, a gente pode mudar pequenos detalhes, ajustar pequenos detalhes e que pode fazer uma grande diferença. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma ponta solta, comenta aqui embaixo, eu posso gravar um vídeo 2 ou eu respondo vocês aqui nos comentários. Eu adoro conversar com vocês, adoro quando vocês comentam nos vídeos e que eu sinto mais pertinho de vocês, eu vejo que eu não tô falando sozinha. Então já agradeço de coração os comentários, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também pro YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal e compartilha com os amigos pra gente ajudar mais e mais pessoas. Ah, e me segue também nas outras redes, o arroba tá aqui do ladinho e serão muito bem-vindos lá também. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima! Ah, peraí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!